Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar aquilo que eu entendi do texto chamado Ajudando o Próximo. Esse texto não é meu, ele consta do Manancial. E o Manancial é uma publicação diária de meditações da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, só para que os irmãos tenham certeza, não fui eu quem escreveu o texto, eu apenas vou dizer aquilo que eu entendi. Amém? Então, vamos orar? Paizinho, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui, de podermos manusear a sua palavra, de podermos procurar entender um pouco de ti. Que possamos ter neste ato uma ação transformadora para as nossas vidas. Perdoa-nos e guia-nos em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto é do pastor Cláudio Souza e ele nos insta a ler Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. E o texto diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo, ouvindo falar que ele estava em casa, então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Bom, irmãos, então o pastor Cláudio Souza escolheu o versículo 3 para ser o versículo chave de hoje. E diz assim: Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Então, o texto hoje fala sobre ajudando o próximo. E assim, eu tinha em mente uma outra história para contar, uma outra analogia, mas acontece que eu recebi por WhatsApp uma mensagem que me fez lembrar de um homem que realmente me inspira e eu não podia deixar de falar dele hoje. O nome dele é George Miller. Ele nasceu há mais de 200 anos atrás. Ele nasceu na Prússia. E eu não sei, acho que muitas irmãs já ouviram falar dele, mas dizem que ele leu mais de 200 vezes a Bíblia. E diz que dessas vezes, alguns dizem que ele leu 50 vezes a Bíblia de joelho e outros dizem que ele leu 100 vezes a Bíblia de joelho. Então ele é um homem que realmente amava muito a Deus. Mas não foi sempre assim. Quando o George Miller ele era jovem, ele tinha uma vida dissoluta, ele gostava de farra, dos prazeres mundanos. Inclusive, ele foi até preso. Ele aprontou alguma arruaça lá que fez com que ele ficasse 24 dias presos. Mas aí o que aconteceu? O pai dele queria que ele tivesse uma profissão e mandou que eles já estavam na Inglaterra e o pai mandou que ele fosse estudar divindade em Halle,
Porque o que o pai dele achava? Que a profissão relativa à fé poderia lhe render uma vida confortável. E George Miller foi para a faculdade, estava lá estudando. E quando ele tinha mais ou menos uns 20 anos, que ele estava estudando, ele foi convidado para uma reunião de oração na casa de uns irmãos cristãos. Então, obviamente, ele se dizia cristão, estava fazendo faculdade de teologia, mas ele não tinha aquele compromisso com o Senhor. E ele foi nessa reunião e ele ficou tão impactado ao ver aqueles irmãos ajoelhados, orando com fé, que naquele dia ele assumiu realmente um compromisso com Jesus Cristo. Naquele dia ele declarou com a sua boca e creu no seu coração que Jesus Cristo tinha vindo ao mundo, vivido, morrido e ressuscitado para salvar a sua vida. E daquele dia em diante ele passou a ter uma vida de fé e de oração. E numa ocasião ele foi fazer uma viagem e acabou ficando instalado na casa de um homem que tinha um orfanato. E aquele dia o coração dele foi tocado. E o devocional dele foi em Salmos 68, versículo 5. E lá ele leu que Deus é o pai dos órfãos. E aquilo tocou o coração de George Miller. Muito bem, o tempo foi passando e ele nunca esqueceu aquela coisa aquela chama que incendiava o seu coração. E depois ele casou, enfim, e ele começou a pregar a palavra e começou a ir para as ruas. Então o que ele fazia? Ele dava pão para os órfãos e ficava ali pregando 1 ou 2 horas falando do amor de Deus. E aí o número de órfãos foi aumentando e aumentando. Enfim, ele se formou, ele virou pastor daquela igreja, ele recebia um salário e o número de órfãos foi aumentando. Então, ele sempre dizia que o Senhor era pai dos órfãos. Bom, enfim, quando ele tinha mais ou menos uns 25 anos, ele decidiu que ele não receberia mais salário da empresa, da igreja onde ele trabalhava. Ele decidiu que o fato de receber um salário muitas vezes fazia com que ele trabalhava mais pelo dever do salário do que pela fé. Que daquele tempo em diante ele não receberia mais salário e que a vida dele seria totalmente voltada para as orações e para aquilo que Deus poderia suprir na vida dele. E assim George Miller foi, e ele abriu o orfanato, e ele, assim, abriu mais de 100 escolas, tinha mais de 1000 alunos, responsável por todos. Ele nunca faltou pão para nenhum dos seus órfãos. E conta uma história que um dia ele estava ali com as crianças lá no orfanato, e não tinha um pedaço de pão para dar para os órfãos. E ele não sabia o que fazer. Então ele reuniu os órfãos, os seus funcionários, que eram todos voluntários também, e eles oraram, agradecendo a Deus o pão. E não demorou meia hora, passou ali um carroceiro com carroças de pão, dizendo que o pão ele seria para a realeza, iria ser entregue lá na casa da rainha, no palácio da rainha. Mas as pessoas que trabalhavam lá acharam que o pão estava passado demais, tinha assado demais, e eles resolveram então doar o pão para os órfãos de George Miller. E assim foi que ele foi vivendo de milagre em milagre e nunca lhe faltou nada, nem a ele e nem aos seus órfãos, porque ele sempre viveu fazendo bem para as pessoas sem querer nada em troca. Então, o objetivo dele era ajudar ao próximo. Então, o que acontece? Diz que uma vez ele tinha que estar em Quebec, era quarta-feira, ele estava num navio e ele precisava estar em Quebec no sábado. Só que estava uma neblina muito forte. E conta o capitão depois para um outro
passageiro que aconteceu uma coisa que modificou a vida dele como cristão. Então este capitão, ele era cristão. E diz que George Miller estava a bordo e ele disse para o capitão, tudo bem? E aquele homem estava 22 horas no leme sem cessar porque o nevoeiro era denso, não se enxergava um palmo à frente do nariz. E George Miller disse para ele, eu preciso estar em Quebec no sábado, eu tenho lá coisas para fazer para ajudar aos órfãos, ajudar ao próximo. E aí o capitão disse, olha, eu sou cristão também, eu creio que o senhor deve fazer o bem, mas não há como o senhor chegar lá no sábado, porque olha como está o nevoeiro. E George Miller disse, ok, se o senhor não pode me levar, Deus certamente haverá um outro, vai providenciar um outro transporte para mim, porque há 57 anos eu nunca deixei de faltar a um compromisso do Senhor e eu creio que é vontade do Senhor que eu esteja lá ajudando o próximo. E ele convidou o capitão, vamos orar. E o capitão disse que a oração dele foi tão bobinha, parecia uma criança de 9 anos. E ele dizia assim, Senhor, eu preciso estar lá em Quebec no sábado. O Senhor pode tirar a neblina? Em nome de Jesus é que eu te peço. E creio que o Senhor vai tomar providência. E aí o capitão também ia orar. E George Miller disse, não, você não precisa orar, amado. Porque eu sei que você não acredita que o Senhor pode tirar essa neblina. E eu, na verdade, como sei que eu preciso lá, estar ajudando ao próximo, e Deus tem essa vontade para minha vida, eu já creio que a neblina já se dissipou. E quando o capitão voltou para o seu lugar lá no timão, ele viu que não havia mais neblina e realmente George Miller chegou no seu compromisso na data estipulada por Deus. Então, George Miller disse para ele, os meus olhos nunca estiveram na neblina, os meus olhos sempre estiveram no Senhor. Bem, enfim, George Miller foi um homem que passou a sua vida servindo ao próximo e quando ele tinha mais ou menos 70 anos, ele já tinha assim, atendido mais de 100 mil órfãos, já tinha, e assim, ele sempre conclamava as pessoas que trabalhavam com ele a manterem um livro de orações, uma parte a oração pedida e na outra a oração respondida. E as orações dele nunca foram negadas, segundo conta a história. E ele teve mais de 10 mil orações atendidas. Então, quando ele tinha 70 anos, nessa época as pessoas viviam pouco, né? Não viviam mais que 60 anos, 60 anos era muito. E quando ele tinha 70 anos, ele sonhou em aposentar-se, ele estava cansado. E ele disse, Senhor, eu estou cansado, eu não quero mais trabalhar, eu estou muito cansado. Eu já servi o próximo durante toda a minha vida e agora eu imagino estar numa casa descansando com a minha esposa e tranquilo. E eu estou aqui aguardando a resposta da tua oração, porque seja feita a tua vontade. Aí no dia seguinte, George Miller recebeu um amigo na casa dele. E esse amigo disse, olha, eu sonhei com você, com a sua vida em relação à sua aposentadoria. Aí George Miller falou, uau! E o que é que você sonhou? Você me viu numa casa tranquila, no campo, descansando? Ele falou, não. Eu vi você viajando por mais de 40 países, pregando a palavra e ajudando as pessoas. E George Miller falou, nossa, não foi nada disso que eu sonhei. Mas se essa é a vontade de Deus... E assim foi. George Miller viajou mais de 43 países, pregando a palavra do Senhor. Aos 90 anos, ele enterrou a sua segunda esposa e ele mesmo fez o culto do funeral, porque ele tinha toda a vitalidade e todo o vigor. Ele nunca deixou de ajudar ao próximo. E aos 93 anos, em todo o vigor da sua vida, sem nenhuma doença, sem nada que pudesse dizer que ele estivesse cansado, ele foi dormir e no outro dia, quando lhe levaram uma xícara de chá, ele já tinha partido. Os amigos dizem que o Senhor veio e abriu a porta para ele da eternidade. Dizem que mais de 1000 crianças órfãos foram ao enterro de George Miller. Elas eram da Orphan Home.
Orphan House. Mais de 1000 crianças estiveram lá no enterro dele. E elas disseram, nossa, é a segunda vez que nós perdemos um pai. Então, assim, é com muita emoção que eu falo da vida de George Miller. Se os irmãos tiverem interesse, procurem a biografia deles. Existem tantos milagres na vida deste homem que passou a sua vida ajudando o próximo. Bom, e agora, voltando ao texto, né? Vamos falar desses homens que botaram lá o seu amigo lá em Marcos para ser curado para Jesus, que é uma cena muito pitoresca. 4 homens sobem no telhado e abrem um buraco para que o amigo deles pudesse estar aos pés de Jesus. Então, isso é a tradução do amor desses amigos, a compaixão por um amigo inválido a quem a sociedade provavelmente não tinha nenhum apreço e não dava nenhum valor. Então, aquela pequena equipe de 4 homens não mediu esforços para ser um canal de bênção na vida do paralítico, assim como George Miller foi um canal de bênção na vida dos órfãos. Então, o sucesso daquela operação se deu porque não houve estelismo. Ninguém queria ser melhor que o outro. Então, no reino de Deus, ele precisa de servos que se coloquem na brecha para lutar pelo outro. O fracasso seria inevitável se apenas um dos 4 decidisse fazer algo por si e não fazer pelo amigo, se eles não focassem no objetivo que era ajudar o próximo. Então não houve competição, eles cooperaram entre si. E o resultado não poderia ser melhor, né? O paralítico foi alcançado por Jesus. Então é interessante notar quantos obstáculos esses homens venceram para ajudar o amigo deles, né? Tiveram que levar, não sabe se ele era gordo, se era magro, subir com ele pro telhado, fazer um buraco. E deve ter sido bem difícil carregar ele numa maca lá para cima. E eles venceram cada obstáculo, apesar de ter uma casa lotada lá embaixo para ouvir Jesus. Então, a determinação desses 4 homens significou a vitória do amigo deles. Eles estabeleceram um ritmo, romperam as barreiras e Jesus honrou o esforço e a fé deles. Por fim, eu não sei quem consertou o telhado daquela casa, mas com certeza não foi ninguém acomodado. E o nosso manancial termina assim, dizendo que a gente deve fazer o bem a todas as pessoas, sem esperar nada em troca. Então, que a vida desses 4 amigos e que a vida de George Miller possa ser para nós, assim, uma inspiração para que possamos realmente ajudar o próximo e fazer o melhor por ele, especialmente agora, nesses tempos de pandemia. Irmãos, eu me despeço aqui com um abraço fraterno, o meu abraço de ursa, e termino com a palavra de ordem, que é saudades.